Prepare-se, você está prestes a entrar para a nossa Lista Negra. O podcast criado para ressignificar e tomar posse da palavra negro, associando a algo imponente, elegante, inteligente, e a gente vai fazer uma lista de pessoas incríveis do entretenimento, cantores, música, profissionais de marketing e outras áreas também. A gente quer ampliar a nossa visão de mundo a partir dos convidados que a gente vai receber. Bom, eu sou Gisele Teixeira, né? Sou publicitária há 2 anos, mãe de 2 filhos. E eu chamei essas minhas amigas e parceiras para estar com a gente aqui nessa jornada muito louca, né, meninas? Sim. Bom, eu sou Luziane Nanizaia. Eu sou comunicadora, professora de língua inglesa também. Nas horas vagas eu sou cantora. É algo que eu levo como hobby. Também sou crítica de cinema, de séries, de música. Adoro cultura de BBB, de BBB. com certeza. Somos sommeliers de BBB. Bom, gente, é isso. E eu sou Bruna Lara, a Bruna Lara Mídia. Às vezes produção, às vezes atendimento. Faz tudo. A faz tudo da agência. Às vezes também dou ali uma fugidinha, faço uma peça de arte aqui, uma ilustração ali, tiro foto, gravo a Luziane cantando. Maravilhosa, a melhor. A bicha nasceu grudada no planilha de custo. A primeira palavra que ela saiu da maternidade falando budget. Como é que fala, Lizzie? Budget, orçamento. Exatamente. A Luz também vai ser nossa consultora de palavras em inglês, porque como comunicadoras, publicitárias, a gente vai viver falando um inglês ali, um inglês aqui, só que no meu caso vai ser um embromation cuiabano mesmo. Aí eu vou dar um toque, Luz, falei certo? Ela vai corrigir. No meu também, gente. A gente, assim, tá, né, no processo. Bom, como esse é o podcast piloto, a gente vai chamá-lo de vergonha alheia, né? Porque é o primeiro, a gente não tem experiência, dá um desconto, é só nossa mãe que vai estar comentando aí, ó, vocês podem ver. Nossa mãe, Beijo, mãe. nosso pai. É sobre isso. A gente se reuniu muito para montar esse podcast em meio a algumas frustrações, e às vezes a gente pode usar isso como uma força motora para nos impulsionar para frente, né, meninas? E a gente precisa falar, tomar posse da nossa narrativa, né? Eu acho que nós 3 aqui já fomos taxadas de várias coisas que não são verdadeiras, né? Colocaram rótulos na gente que não é o que a gente é. E muitas vezes a gente precisa, pra gente se ver livre disso, a gente precisa falar. E é isso, nós estamos aqui para falar e dar abertura também para os nossos convidados poderem falar. Falar, compartilhar suas experiências, suas dores, seus pesares, suas conquistas. Então, esse é um espaço que a gente criou para a gente fazer as pessoas se sentirem confortáveis para compartilhar. E também para a gente conseguir compartilhar as nossas... Pera lá, né? Desculpa. Tá. Então, um espaço seguro para a gente conseguir compartilhar essas frustrações da vida, conquistas, desejos, vontade de alcançar. Então, aqui é um espaço seguro onde a gente pode estar compartilhando e chamando os nossos convidados para compartilhar com a gente e acrescentar. E como a gente estava conversando ontem, eu e a Luzi, além de ser uma partilha de vivências, né, ser ali onde a gente vai estar debatendo assuntos, dividindo, né, conteúdo, a gente também vai estar tentando dividir um espaço terapêutico, onde a gente vai passar tanto nossas vivências, quanto as vivências dos convidados, dicas, seja lá de empreendedorismo, de como acompanhar a mídia no BBB, porque o BBB eu assisto só por causa da mídia, gente, desculpa, mas eu presto atenção nisso. A gente que é publicitário, a gente tá assistindo série, a gente tá trabalhando, né? Exatamente. Nossa, eu já criei altos conteúdos. Eu assisti aquela série da bonequinha. Boneca russa? Não. 1, 2, 3, batatinha frita, 1, 2, 3. Gente, eu assisti aquela série inteira pra poder criar conteúdo pra rede social que eu trabalhava, né? Porque tava muito em alta, eu falei assim, gente, eu vou ter que assistir pra eu criar memes sobre o assunto. E eu criei altos memes pra página
que eu trabalhava, e inclusive meus frilos e altos memes do Batatinha Frita 1, 2, 3. Então, a gente que é publicitário, é muito incrível que a gente tá dentro da agência e eu estou conversando, quando eu trabalhava em agência, eu estou conversando com o meu chefe sobre a novela, sobre o BBB, e eu estou trabalhando, entendeu? Tudo é fonte, né? Tudo é fonte de criação. Tudo vira fonte de criação, exatamente. E hoje, pra gente poder entrar mais na vida de vocês e vocês na nossa, a gente decidiu montar aqui uma brincadeirinha, um momento descontraído com um fato e uma fake de cada uma. Eu acho que a Luziane vai ter que ser a última. Eu também acho. Porque a vida dela é um filme e vai ser muito injusto. Com certeza, eu acho injusto. Gisele, por favor. Tá, então eu vou começar. O momento vergonha alheia começa agora. Um fato e uma fake sobre mim, elas vão ter que adivinhar qual é o fato e qual é o fake. Bem, já fui expulsa do shopping e já fiz barraco no banheiro. Banheiro? Mas banheiro de quê? Do shopping? Do shopping? Não. Da balada? Não posso dar spoilers, galera. Mas calma, ser expulsa do banheiro faz parte do É shopping? um fato e uma fake. Qual que é o Não, mas fato, tá qual que é ligado, fake? tá ligado. Não, é um fato e uma fake. Fui expulsa do shopping e já fiz barraco no banheiro. Já fez barraco no banheiro? Acho que todo mundo já fez barraco no banheiro, principalmente de festa. Eu Aham. tenho várias histórias de barraco no banheiro. Mas eu acho que a do shopping... Eu torço pra não ser o fato, mas eu acho que faz sentido. Eu voto no shopping. Tá, eu acho que o barraco no banheiro, como você disse, é algo que acontece com todo mundo, né? Então eu acho que eu vou diferente aí, vou lá no barraco do banheiro. Bom, então eu vou começar. Essa história é ótima. Bom, estava eu em Maceió passando férias com a minha família, estava eu e minha sobrinha. E de repente, eu levei a minha sobrinha no banheiro. Então lá eu no banheiro esperando ela fazer xixi. Aí eu entrei na outra cabine do lado, fazendo xixi. De repente eu escuto a voz de um homem entrando. E aí eu saí do banheiro enraivecida. Eu comecei a fazer um barraco, que absurdo. Esse homem aqui dentro do banheiro, gente, eu tô com uma criança, minha sobrinha aqui de 12 anos, que horror. Eu fui lá no gerente da barraquinha, eu falei, gente, olha só, e voltei, levei ela lá, falei assim, olha só, esse homem tá aqui no banheiro, olha só, que absurdo. E eu, revoltadíssima, e meio fazendo um barraco enorme, e a moça falava, senhora... Não, porque isso é um absurdo, tô com uma criança pequena, olha só esse cara aí, não sei o que, olha o tamanho dele, senhora. Então, não sei o que, ela, senhora, a senhora está no banheiro masculino. A senhora pode se retirar, por favor? Aí, eu saí. Eu não acredito. Arrastou na minha cara no chão. E aí, eu escutei a moça cochichando pro senhor. Senhor, não liga não. Esses turistas vêm de longe e tá bêbado. Aí faz... Gente, eu não tinha bebido uma gota de álcool. Ela percebeu pelo sotaque que eu não era de lá, né? Eu toda feminista, porque isso é um absurdo. Porque esse homem está no banheiro. Então eu tava certa, eu ganhei. Eu fiz barraco no banheiro. E fui expulsa também, né? Meu Gente. Deus, nossa. Ok, essa rodada eu ganhei, então. Vai, sua vez, Bruna. Eu tô tentando pensar, assim, num fato também bem barraco, porque... Ai, não, mas é tanto barraco. Ai, meu Deus. Tá, um fato e uma fake. Eu fui pra uma festa um dia e eu sempre, o tempo todo, com o celular na mão, deixei no banheiro e... Esqueci que deixei no banheiro, saí do banheiro, né, voltei pra festa, procurei meu celular, não encontrei, e saí desesperada, gritando assim pra todo mundo, gente, roubaram meu celular. Fui no segurança, falei pra ele parar, pra ninguém sair, porque roubaram meu celular. Uma história, calma. Fato uma fake, próxima história. Deixa eu ver. Às vezes, eu acho que eu sou meio... Eu não sei se eu sou meio esquizofrênica ou sensitiva, mas... Os dois, amiga. Tá tudo certo. Sensitiva, amiga. Eu vou no sensitivo. Mas uma vez eu tava em casa e eu tenho, assim, a mania de... Eu tô em casa, eu tenho que estar limpando casa, lavando roupa, fazendo alguma coisa. Porque, né, eu acho que eu tenho que estar fazendo alguma coisa. E aí, eu conversando com a minha mãe o tempo todo, enquanto eu limpava a casa, enquanto eu fazia almoço e tal, conversando com a minha mãe.
E, de repente, quando eu escutei mexer na porta, eu fui olhar quem que era. A minha mãe chegando, ela não tava em casa. E aí? Eu acho que a primeira tem mais veracidade. Eu ia votar na primeira, mas eu sou do contra. Mas isso acontece, né, gente? É super comum. Já aconteceu comigo, já tô falando, fazendo um monólogo, um podcast, 1 hora, conversando, quando eu vou ver não tem ninguém lá. Mas eu vou na segunda. E você fica na primeira? Aham. Então, eu acho que a Luz me conhece bem. Ah, sério? Eu fiquei quase Ganhei. assim, eu não sei se foi 1 hora ou mais de 1 hora, enfim, falando sozinha o tempo todo. Meu enquanto ela- Deus. achando que a minha mãe tava ali. E de repente ela chegou, ela não tava em casa, ela tinha saído de manhã cedo, mas eu não vi. E aí eu tô lá o tempo todo falando, não, mãe, porque Ângela e João Miguel, que são meus irmãos, né, mais novos, Meu Deus, eles têm que contando fazer a isso, eu tô história. limpando a casa sozinha, eu não aguento mais. E eu tô lá reclamando da vida. Gente, quem não se relaciona, né? Pelo amor de Deus. Tenho certeza que isso já aconteceu com alguém. Com certeza. Gente, sério. Não, tá, agora é minha vez, sua vez. né? Ai, a última, esperada. Não, então, vamos lá. O primeiro fato é que eu já morei na Austrália. Segundo, que eu fui roubada na maternidade. Ela já morou na Austrália? Eu sei que na Coreia, na Você já morou na África, Coreia, amiga? Arrasane. Onde mais? Você dançava K-pop? Olha, sem hate. Não, gente, por favor. BTS Army, amo vocês. Eu sou Não mais me Osmaninho. cancelem. Eu sou mais Osmaninho. Ai, meu Deus do céu. Vai. Cara, mas eu acho que a Austrália. Mas não é Austrália possível não. que ela foi roubada na maternidade, gente, pelo amor de Deus. Isso é até sem graça. Eu acho que ela morou na Austrália. Você morou na Austrália pra quê? Dá mais detalhes um pouquinho. Ai, gente, eu fui visitar. E ficou. E fiquei, Gostou acabei das ficando. aranhas. E você gostei. achou lá Gente, perigoso, né? um australiano país bonito, Jay super- Momoa? Ai, gente, queria, né? Queria ter achado também, um Thor né? da vida, um Ian Aham. Hemsworth, né? Um Pois Chris é. Hemsworth. Mas não, fui pra lá visitar mesmo. Acabei ficando mais do que eu deveria. Eu fui pra passar 3 meses e acabei ficando 6. Eu E tenho essa uma maternidade? ex-chefe, a Talu, vocês conhecem ela? Ela morou Sim. na Austrália. Ah, eu Ela conheço a morou- Talu. Uhum. Beijo, Talu. Beijo, Talu. Deixa eu mandar uma Mas, e essa maternidade? Tipo, você foi roubada, então você não cresceu com seus pais, como que foi? Ave Maria, que isso? Não, Não. só pra eu tentar entender. Eu fui roubada na maternidade, foi o seguinte, eu nasci em Angola, Uhum. na África. E assim, eu nasci num hospital super, né, que no mesmo dia tinha muitas crianças nascendo, tananã. Obviamente, né, maternidade nunca tá vazia, é difícil tá vazio, né? E aí a África, né, o meu país, Angola, era um país que estava saindo de guerra, né, da guerra civil. E aí no dia que minha mãe deu à luz, ao mesmo tempo essa senhora que me roubou também deu à luz. E aí a filha dela, acho que tinha nascido, acho que era uma menina então também. foi meio que uma troca, é isso? Mais ou menos, a filha dela tinha nascido com algum problema de saúde. E Meu aí, Deus, eu tô chocada com essa história. sério, Mas e essa aí... é verdadeira. Eu tenho Ai, certeza. Jesus, eu Tá dei muito muito detalhe. detalhe. Deu muitos detalhes. Que raiva. Já conta tudo. Pronto, vamos lá. Sim, gente, eu fui roubada na maternidade. A minha mãe é brasileira, né? Casou com meu pai, que é africano, foi morar na África. Eu nasci em Angola, em Luanda. E aí no hospital que eu nasci, no mesmo dia, essa senhora, né? Teve a filha dela tinha algum problema de saúde, nasceu com algum problema de saúde. E aí, ela meio que, não sei, acho que ela não aceitou o fato da filha dela ter nascido com esse problema. E também, por a minha mãe ser uma preta de pele clara, eu nasci com a pele um pouquinho mais clara, né? Por causa da mistura. E aí, enfim, por ela ver que eu tinha nascido, né, um pouquinho mais clara, ela acho que achou que eu teria algum valor, não sei, porque infelizmente na África isso é um pouco comum, né, essa questão Meu de Deus, tô chocada, fazer, gente. né, de fazer compra de crianças, né, o O tráfico humano tráfico lá humano, é bem forte. ainda existe bastante, né, mas na África, na época, era ainda mais, né, comum. E aí ela me pegou. E aí, meu pai ficou, tipo assim, 3 dias
sem dormir. Meu Deus, me e ela, tipo, procurando. levou você embora. Assim, levou embora. forever. É, Meu simplesmente Deus me levou do embora. céu. Não tinha chocada. segurança, não, gente. Era um país, assim, um hospital bem, assim, sabe? E, assim, não tinha essa questão de segurança, sabe? Tinha identificação, mas a enfermeira nem prestou atenção. E aí, a minha mãe ficou dopada por 3 dias, né? Porque eles não podiam falar que eu tinha sido roubada, né? Senão ela ia surtar, ela ia, sei lá, ter um ataque. Meu Deus. Inclusive, era cesárea, ela estava se recuperando. E aí, o hospital disponibilizou por 3 dias, assim, carros para poder fazer essa busca, né? E como minha mãe é brasileira, nossa, saiu nos jornais, né? Filha de brasileira é roubada. E aí... Só porque ela era brasileira. Porque se fosse africana, ia ser comum. estatística. Estatística. E aí saiu na rádio, e as pessoas foram visitar minha mãe no hospital, encheu de gente no hospital, querendo saber quem que era a filha da brasileira que tinha sido roubada. E minha mãe dopada. E aí não tinha, assim, muita informação sobre a mulher, sabe? Eles sabiam o nome dela, e assim, o primeiro nome, mal sabia o sobrenome, e aí ficaram procurando nas redondezas, né, de onde ela morava. Aí no 3º dia, que era o dia onde o hospital já não ia mais arcar com nada, já não ia mais, né? Meu pai falou, não, eu vou. E aí meu pai chegou num bairro lá, e aí nesse bairro ele perguntou, tem tal pessoa que mora aqui, que teve um bebê esses dias e tal? Aí o moço falou assim, tem essa mulher que mora ali naquela casa ali, tipo, no final da rua. Aí os policiais falaram pro meu pai assim, não, assim, mas não tem como a gente saber. Muitas mulheres dão à luz, assim, isso é muito comum, né? É o que mais acontece. Meu pai falou, não, mas vamos lá. E aí meu pai insistiu pros policiais e foram lá. E aí me encontraram, meu pai, ele me conheceu rapidamente, assim, né? Porque eu tinha as características, né, assim, de mistura, né, de filho brasileiro com africano, minha mãe um pouco mais clara, né, aquela mistura. E aí, na hora que ela viu meu pai e os policiais, ela já se entregou, né, ela, tipo, ajoelhou no chão, pelo amor de Deus, desculpa, não me mata. Meu pai falou, não, eu não, porque tem isso, né, tinha muito isso, né. E aí, meu pai falou, não vou fazer nada com você, só quero minha filha. E aí, me levou de volta pro hospital. Quando chegou lá, minha mãe acordou, né, me pegou no braço pela primeira vez, porque desde que ela tinha dado à luz, a primeira vez que ela tava me vendo. E aí, minha mãe começou a chorar muito. E nisso, as pessoas que estavam, tinha um monte de médico, todo mundo festejando. A filha da brasileira foi encontrada, não sei o quê. Meu Deus. E o hospital tava assim, sabe, empolvoroso, um monte de gente lá. E aí, a minha mãe, mas por que tem tudo isso de gente aqui? E aí, falaram pra ela, né, contaram toda a história pra ela. E aí, ela chorou mais ainda. Meu Deus, tô chocada, gente. Eu tô chocada real, porque assim, quando eu pensei em montar esse podcast, eu não conhecia, assim, 100% as meninas ainda. A gente não era amiga, na verdade, assim, a gente se odeia, mentira. O que aconteceu? No final do ano passado, eu tava extremamente frustrada com várias coisas que estavam acontecendo na minha vida. Eu sentia, assim, que eu falava, as pessoas não sentiam... as pessoas não validavam aquilo que eu falava. E muitas vezes eu estava falando baseado em dados, em pesquisa, em expertise, em estudo, sabe? Porque eu sou a louca do estudo, do curso. Tipo, eu estudo pra caramba, eu estudo muito. E aí eu tava conversando com a Nathalie da Desenho Digital, né? Que é a dona da produtora aqui onde a gente tá gravando esse podcast, eu tava falando assim, cara, Nathalie, eu preciso aumentar minha autoridade na rede social, sabe? No que eu faço, porque eu sei, eu tenho muitos pontos a melhorar, mas eu sei que eu sou muito boa em muitos deles, sabe? E aí eu queria começar a voltar a criar conteúdo pra rede social, porque teve uma época que eu comecei a criar bastante, eu tava bastante ativa na rede social e à medida que eu ia criando, ia chegando altos freelas, coloca o sonzinho do dinheirinho entrando. Então, ia entrando outros freelas e aí a Nath falou assim pra mim, poxa, Gisele, eu gostava tanto do conteúdo que você criava, sabe? Me inspirava muito porque era um conteúdo que você contava de coisas que você fez. Não era igual aqueles gurus do marketing que não vou falar. Que você vai ganhar 50 milhões de reais e fazendo só um post por dia, sabe? O conteúdo que eu criava não era esse. O conteúdo criado era baseado... Eu pegava aquilo que eu tinha aprendido e colocava em prática. E eu contava a história de como eu pratiquei aquilo. Então, o meu conteúdo era único. Ninguém fazia igual o meu, porque eram casos reais que eu tinha feito. E ela falou assim, Gisele, mas criar conteúdo assim já tá meio que antigo. Por que você não chama umas parceiras pra fazer um podcast
acha um tema legal que você queira, um nicho que você queira aproveitar, chama umas parceiras e vem fazer com você. E aí eu pensei assim, cara, do que eu vou falar, né? Eu vou falar do que eu sou, uma mulher preta, publicitária, que tá fazendo tudo enlouquecidamente pra conquistar um espaço no mercado, pra ter o meu trabalho reconhecido. E é difícil, enfim, prefiro não falar, mas assim, é muito difícil você ser respeitada, você ter a sua opinião validada. Então eu resolvi ir pra cima, sabe? Vamos pra cima, bora lá, eu vou mostrar a minha capacidade, o que eu sei fazer, o que eu consigo. E aí eu pensei, cara, então eu vou chamar umas publicitárias pretas. Inicialmente eu pensei, nosso pod vai chamar Publi Pretas. E eu falei, cara, eu não conheço muitas publicitárias pretas. Eu conheço a Laura, mas a Laura já tem um pod. Fora ela, eu acho que eu não conhecia, assim, nenhuma publicitária preta que tenha trabalhado comigo, real, em agência. Aí eu lembrei da Bruna. Gente, eu trabalhei com a Bruna na Invente. Pode falar o nome da agência? Acho que sim. Mas assim, foi ótimo o nosso encontro lá, foi muito bom. Foi um período muito legal. E aí eu conheci a Bruna, cara, eu lembro da Bruna. E eu lembro da Luzi também, que ela chegou a trabalhar lá na empresa que eu trabalhava antes. Ela ficou algumas semanas lá e não deu certo, ela foi pra outra coisa melhor. E eu falei assim, cara, eu vou chamar elas, né? Vamos ver o que elas, as loucas igual eu. Vamos lá. E a gente tá aqui. Esse é o episódio piloto, não por acaso, chamado Vergonha Alheia. A gente tá começando esse pontapé. Sim. E é isso. Da minha parte, quando eu fui lembrada, lembrada por elas, né? Eu meio que parei, pensei muito, eu relutei, porque eu tava, assim, em um momento da minha carreira onde eu tava muito frustrada. Ainda tô um pouco, tá melhorando, é claro, mas enfim, né? Foco no podcast, vai dar tudo certo. Eu tava muito frustrada e quando a Luz me mandou um áudio de 5 minutos e 36 segundos... Meu Deus, essa parte ela não me contou. Eu juro. Eu tô me segurando aqui. Eu juro que eu vou tirar print depois e mandar pra todo mundo. Ela me mandou um áudio de 5 minutos e pouco, falando assim... Não, inicialmente era, amiga, eu preciso falar com você, mas vou mandar um áudio pra explicar melhor. De repente veio um podcast já pronto. Porque aqui, vamos colocar aqui, né? E aí, eu já tive uma experiência com um podcast, né, assim, de entretenimento geral. A gente falava sobre vários assuntos, sobre qualquer coisa, mas também voltado ali à área de comunicação, à publicidade. E quando eu peguei o momento que eu tava... O que a Luziane me falou, a proposta da Gisele, mais as lembranças, né, que eu tive sobre essa minha época de um podcastzinho que a gente gravava com uma lapela pendurada, assim, no quarto do meu amigo, do Jonathan. Ai, Jonathan, cada coisa que a gente passou. E era uma lapela pendurada, Jonathan, assim, na lâmpada do quarto dele, e ficava, assim, 3 pessoas em volta da lapela. Aí uma falava, as duas ficavam assim esperando, aí quando o outro ia falar, a outra levantava a mão. E fora que, como a gente não tinha uma estrutura, não podia ligar ventilador, ar-condicionado, nada, porque o barulho ia atrapalhar, ia ficar muito ruim. E quando elas passaram essa proposta de forma mais profissional, de criação de conteúdo mesmo, assim, não séria em si, mas de uma forma profissional mesmo, né? Eu falei, cara, eu acho que só não vai dar certo se a gente não quiser, se a gente não investir o nosso tempo. Então, eu vou. Fui, respondi o áudio da Luziane de 5 minutos. Com mais 10, não. Não, com uma linha. Tá bom, vamos conversar. Meu Deus. Ela é assim, gente. Uma linha assim, gente. Eu falei, não acredito, eu me doei, eu fiz um podcast, eu expliquei detalhadamente, a pessoa responde... Tá bom, vamos conversar. Assim, ninguém reparou que eu e Luz somos a emocionada do grupo. A gente é muito emocionada. A Bruna, ela é a cabeça, literalmente, Bruna, assim, sobre né? isso. Ou ela é o pescoço, no caso, né? Ela guia, assim, calma. É sobre isso. Porque, calma. assim, eu acho que a minha carreira também me mudou bastante. A Luziane, que me conhece já faz um tempo, eu acho que ela, comparando a Bruna lá da faculdade e a Bruna agora, são 2 pessoas, assim, que não se encaixam. E com a minha carreira,
eu não sei se eu criei essa personalidade ou se eu entendi que eu deveria ser mais organizada, estrategista, analítica, que eu sempre coloco nos meus currículos. Ela é super analítica. Então, eu preciso mesmo. parar, respirar, ver se realmente é isso, se vai funcionar, como é que a gente vai fazer funcionar. Preciso montar uma pauta, planilhar tudinho ali sobre dia, Ela fez isso horário, pra gente. tempo. E assim, é ok das 3, se não for, não acontece. Uhum. Real. Então, pra mim, organização faz tudo acontecer. A gente tem uma comunicação muito aberta, né? Muito. Já iniciou, assim, com uma comunicação super aberta. Bom, assim, da minha parte, eu tava... gosto de detalhar a história, não, vou resumir aqui. Eu tava voltando do meu serviço, né? Eu sou professora, eu tava voltando da escola, eu tava no carro com a minha mãe. E aí, eu vi um áudio da Gisele. Eu falei, gente, como assim? Gisele? Meu Deus! E eu abri esse áudio. Gente, parecia que eu tava ouvindo, assim, sabe? Algo assim, de verdade, assim, uma luz no fim do... Ouvindo uma luz no fim do túnel. Não faz Os anjos sentido. cantaram. Mas é isso, os anjos cantarem. Sim, de verdade. Porque eu também tô numa fase que, assim, eu comecei fazendo jornalismo, conheci a Bruna na faculdade. E acabou que, por causa da pandemia, muitas coisas aconteceram. Eu tive que trancar minha faculdade. Eu fiz 5 semestres, não consegui finalizar. E acabei, como eu tenho esse background aí de língua inglesa, acabei sendo chamada por muitas escolas, né? Porque aqui é um estado ainda É que... ótimo. O inglês aqui é bem valorizado porque tem poucas pessoas falantes, né? Exatamente, poucos fluentes, né? Uhum. E aí eu comecei a ser muito chamada pelas escolas para fazer, para dar aula de língua inglesa. E aí eu acabei usando o que eu tinha, né, feito de jornalismo para bater e finalizar a pedagogia. Acabei me formando em pedagogia. E aí comecei a trabalhar na área, porque realmente precisava, né? Não podia ficar parada, já que o jornalismo eu tinha trancado e não tava assim, eu precisava fazer estágio, o estágio não paga muito, a gente sabe disso, né? E aí eu precisava realmente, sabe, me manter, gente, sabe? Então eu tive que ir para esse lado da educação. E aí comecei a dar aula, que é algo que eu gosto muito, que eu amo dar aula de verdade, assim. Mas a comunicação é onde eu me sinto livre, assim, de verdade, né? E aí eu falei, poxa, eu queria tanto poder, né, conseguir conciliar os dois, conseguir, talvez, um dia, né, sair da área da educação e voltar para o que eu realmente tinha intenção de fazer no início. E aí foi quando tava perto da virada do ano ali, era dezembro, né, gente? Você Dezembro, mandou, dezembro. Dezembro, assim, tava finalizando o período de aula, assim, o ano letivo. E a Gi me mandou essa mensagem, esse áudio, falando que ela tinha... Super rápido. Amiga, eu tenho uma proposta aqui, não sei o que, podcast. Ninguém consegue acelerar meu áudio. Não mesmo, tem que, na verdade... Vocês que lutem. Diminuir a velocidade. Eu falei, como assim? Peraí, não. Aí eu peguei, deixei, marquei como não lido, falei, não, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que ouvir direito, absorver pra poder entender. E aí, na mesma hora, eu já quis estender esse convite pra Bruna, mas a gente tinha uma outra pessoa no projeto. Sim. Eu falei assim, como essa é uma idealização da Gi, e ela já tem uma pessoa com a gente, então eu não vou por enquanto, né? Vamos esperar. Assim, na hora eu já quis, falei, nossa, a Bruna ia ser perfeita pra... né? Porque ela já tem também essa expertise, experiência, e tem uma história incrível também, pode acrescentar muito. E aí eu fiquei esperando, né? Acabou que essa nossa outra parceira não pôde fazer parte do nosso projeto, não pôde continuar com a gente. E aí mas antes disso eu já tinha chamado, eu falei, não, eu preciso estender. Preciso estender esse convite, eu acho super essencial, acho que a Bruna vai acrescentar muito. E foi quando eu falei pra Giagi, posso, né, chamar? Uhum. E aí, mandei esse áudio aí, o podcast de 5 minutos. 5 minutos. Pra Bruna, explicando a proposta, o que era, quem tinha convidado, que era a Gisele, que a gente, né, se conhecia. E aí, a Bruna acabou, assim, rapidamente, assim, até foi rápido, pra o padrão Bruna, de analista, de vou pensar, de deixa eu ver, deixa eu... Quanto vai custar isso? Foi muito rápido. Um adendo, eu também sou péssima pra responder o WhatsApp. Me manda Nossa, mensagem não, agora, sim. 8 da noite, Sim, eu vou gente, responder amanhã, nossa. 11 da manhã, assim. É verdade. Exatamente, desapegada.
Eu sou muito desapegada. Assim, eu aprendi a ser desapegada com o WhatsApp, porque eu vejo aquilo ali e falo, ai, gente, acho que não é urgente. Se fosse urgente, ia me ligar. Aí, quando eu vi que tinha um áudio, eu falei, não, deve ser urgente, né? Não é possível. Eu vou ouvir. É Então, verdade. nesse dia, eu ainda respondi rápido. Eu acho que foi, Foi. tipo, no mesmo dia. Foi no mesmo dia, porque a Bruna ela demora, assim, 5 dias pra responder, sabe? Aí ela viu um áudio de 5 minutos, falou, não, deixa eu ver logo Falei, aqui, é porque urgente, vai que acontecer deixa eu- alguma coisa, né? E aí, a Bruna aceitou entrar nesse projeto e, assim, a gente, sabe, a gente encaixou muito, né? Sim, eu acredito que a gente estava em fases, na mesma fase, uma em cada lado, aleatórias da vida, e eu acho que foi de Deus, assim, a gente se encontrar, pra gente ter esse propósito, porque sem saber uma da outra, a gente estava passando por situações nas suas proporções bem parecidas, Sim. né? E aí a gente tá aqui, e depois foi uma outra história pra criar um nome, e chegamos em Lista Negra, e a gente quer saber agora de vocês, se vocês já ouviram essa expressão, obviamente que imagino que já, e se você já usou essa expressão de alguma maneira pejorativa, né? Sim. Então, já dando um spoiler do próximo episódio, que nós vamos falar sobre a origem do termo Lista Negra, a gente vai ter aqui com a gente uma historiadora super incrível, a Cristiana, né? Ela é apresentadora, ela é PhD, ela é mestre, ela é tudo. Cadê o currículo dela, gente? Muita coisa, gente. coisa. No Quando próximo eu vocês vi- vão saber. Maravilhosa. Quando eu vi o nome dela, assim, eu fiquei... Ai, euforia. Eu falei, gente, que mulher incrível, meu Deus do céu. É Já alguém, quero. assim, que eu sempre imaginei tendo como amiga, tendo, sabe, perto, porque realmente é incrível, incrível, incrível tudo que ela faz. Só pra finalizar aqui, gente, assim, estamos chegando no final, né? Mas, assim, eu quero falar diretamente pra vocês que assim, eu me sinto honrada e privilegiada por chamar vocês de amiga, de verdade. Vocês são pessoas, assim, incríveis. E eu acho que essa jornada que a gente tá iniciando agora vai ser uma jornada incrível pra gente. Com certeza. E a gente vai alcançar os nossos objetivos. E eu espero estar lá torcendo por vocês e que vocês estejam por mim, que a gente Sim, construa É tudo isso junto e colha os frutos juntas. Com certeza. Iremos colher, sim. E vocês que estão assistindo a gente, às vezes você tem um projeto e você não sabe por onde começar, vai sozinho mesmo. No caminho você vai encontrar pessoas que vão se identificar com você e vai ser incrível. E falem, não cansem de falar. Eu tô com um problema, eu tô passando por isso e isso, eu preciso de ajuda. Fale quantas vezes vocês... Até que aquela dor passe, até que você não se sinta mais frustrado, sabe? E nesse falar, você encontra pessoas, igual eu encontrei a Nathalie pra falar comigo. Gisele, voa, cara. Voa, ninguém pode segurar, voa. E no caminho eu encontrei essas pessoas incríveis e eu espero que vocês também venham com a gente nessa jornada. Esse é só o primeiro e daqui a 15 dias tem o outro. Espero vocês lá. Se inscreve aqui no canal, gente, por favor. Por favor, gente, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Ai, sempre quis falar isso. Sempre quis falar isso, Ai, deixa eu falar também. gente. Gente, o sininho é super importante. Super importante pra vocês poderem receber o conteúdo. Ai, sabe o que eu lembrei agora? Tinha um programa na minha infância que as meninas ficavam assim, ó. Ai, Sim. fantasia. Eu pensei que eu era mais velha do recinto. Gente, eu não lembro fantasia. dele. Eu sei que é um programa super importante pra cultura pop, pros millennials, mas eu não Amiga, aí você fala cheguei assim, eu não morava no Brasil. Não, eu já adorava, gente. Nessa época eu só falava francês, tá? Ai, É isso, gente. Obrigada a vocês que continuaram com a gente até aqui. Prepare-se, em breve você entrará na nossa Lista Lista Negra.